Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, meus irmãos, estar nessa amada igreja mais uma vez. Já estive aqui há alguns anos e agora consegui retornar com a minha família. E tivemos um ótimo tempo ali junto com as outras famílias da Aliança no Retiro para as Famílias. Quero agradecer aqui mais uma vez ao pastor Milton, o conselho da igreja, por essa oportunidade. E agora, fechando o tema que nós começamos a estudar ali, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu lerei a partir do versículo 2 até o 16, mas a mensagem será apenas dos versículos 13 a 16. Marcos 10, a leitura de 2 a 16, e a mensagem do Senhor nos versículos 13 a 16. Essa é a palavra da salvação. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E, se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse culto maravilhoso na tua presença. Obrigado a Deus por nos receber como famílias aqui. O Senhor nos ensina que nós somos agora da família da aliança, uma vez que fomos inseridos nesse pacto maravilhoso mediante a obra perfeita de Cristo em nosso favor e a obra do Espírito Santo, que garante tudo isso como o nosso penhor e continua santificando a cada um de nós. Abençoa, ó Deus, a tua palavra nessa noite, para que ela seja uma bênção para todos aqui, e que as nossas famílias, ó Deus, sejam transformadas, especialmente no que diz respeito ao nosso cuidado para com os filhos da aliança. Nos ensina a partir desse texto, ó Deus, o teu cuidado para com os filhos, para com as crianças, e o quanto nós somos bem abençoados, porque as promessas do Senhor não podem falhar. Livra-nos da negligência parental, livra-nos da negligência em cumprir os deveres pactuais. E salva nessa noite, ó Deus, aqueles que ainda não receberam o reino como uma criança. Que o Senhor possa dar a essa pessoa a graça da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. O que você faria para salvar o seu filho?
Eu queria citar para vocês aqui o testemunho de uma mulher que passou por uma situação muito difícil. Joanna Kristanek. Essa mãe polonesa aguentou 75 dias na posição de trabalho de parto. Ela estava grávida de trigêmeos, porém, infelizmente, perdeu um dos bebês. Os médicos a orientaram a ficar na posição de parto, deitada, sendo que ela permaneceu assim por mais de 2 meses, para que os seus outros 2 filhos se desenvolvessem bem e não morressem ainda no útero. Os outros 2 gêmeos nasceram depois e de modo saudável, pela graça de Deus. O que você faria para salvar o seu filho? Essa é uma das histórias que vemos por aí de mães, pais, que heroicamente salvam ou precisam salvar os seus filhos de alguma situação. E sem dúvida alguma, nós somos motivados a fazer isso pelos nossos filhos, filhos queridos, mas mais do que salvá-los de uma situação de perigo, a pergunta nessa noite é: o que você faria pela alma do seu filho? Salvar um filho de uma situação perigosa é algo extremamente importante. Qualquer pai dedicado não pouparia esforços para realizar isso. Mas será que somos tão dedicados assim em relação à questão mais importante da vida dos nossos filhos, que é o destino de suas almas? O que você faria pela alma do seu filho? Nós tivemos a oportunidade de estudar nesse retiro de famílias aquilo que Paulo nos ensina, especialmente na carta aos Efésios, capítulo 5 e o início do 6, a respeito da família da aliança, a respeito do matrimônio, a respeito do amor do marido pela esposa, da submissão da esposa em relação ao marido, da obediência dos filhos e o cuidado dos filhos, dos pais em relação aos filhos. E aqui nós vemos nessa parte do Evangelho de Marcos algo bem parecido. Jesus está ensinando a respeito de casamento e divórcio, mediante uma pergunta nada legítima dos fariseus. Era uma pergunta que queria dar a Jesus uma armadilha, causar uma armadilha a Jesus Cristo. Mas Jesus aproveita e acaba ensinando a eles o que o Evangelho fala, o que a palavra fala a respeito dessa situação, expondo assim a hipocrisia daqueles homens. E logo em seguida, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus Cristo também ensinando a respeito das crianças, dos filhos. E é impossível então que nós estejamos em um retiro para famílias e não tratemos tanto da questão dos pais como da questão dos filhos. Não é possível tratarmos apenas da questão de matrimônio e casamento, sendo que um fruto natural do matrimônio é a geração de filhos. E assim nós olhamos então para esse ensinamento de Cristo aqui em Marcos 10, de 13 a 16, e nós vemos várias lições em que Jesus nos mostra o que devemos fazer pela alma dos nossos filhos. Jesus aqui está nos ensinando que os filhos da aliança pertencem sim ao reino de Deus, assim como aqueles que o recebem como uma criança. Percebam que o ensinamento de Jesus é mais amplo do que simplesmente tratar da questão dos filhos. Isso foi importante ali, continua sendo importante, mas ele vai além e ele chama então até mesmo aqueles que já são adultos, por assim dizer. Ele os chama ao arrependimento, dizendo que o reino deve ser recebido como uma criança. Então nós veremos nos versículos 13, 14 e 16, nós pularemos o 15 agora, nos versículos 13, 14 e 16, nós vemos aqui
como não devemos ser um empecilho para os nossos filhos virem a Cristo. É isso que nós fazemos pela alma deles. Nós não nos tornamos empecilhos para que os nossos filhos venham a Cristo. Leamos mais uma vez, acompanhem comigo, os versículos 13, 14 e 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 16: então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Para entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos nos voltar para o contexto das crianças ali no Império Romano. E era um contexto terrível. Se nós hoje vemos, por exemplo, estamos ainda no período em que um filme como O Som da Liberdade se apresenta a nós, mostrando como o abuso infantil ou o sequestro de crianças para fins terríveis tem acontecido no mundo, bem debaixo dos nossos narizes, e o quanto isso é um mercado milionário, bilionário. Se você assistiu o filme, você sabe do que eu estou dizendo. Se não assistiu ainda, vá assistir, para perceber a realidade de crianças ao redor do mundo, não apenas em países de terceiro mundo, mas até mesmo nos Estados Unidos. Nós vemos então que, não só hoje, mas em todos os momentos da história, e também no período do Império Romano, havia um maltrato às crianças. As crianças, constantemente, durante aquele período da história, elas eram simplesmente abandonadas pelos pais. Nas famílias romanas, então, o pai podia decidir, se ele visse um pequeno defeito naquele filho, já nascido. Percebam que a questão não é nem mais em relação a aborto ou coisa do tipo, mas eram crianças já nascidas, que eram simplesmente abandonadas pelos seus pais, pelas famílias, porque por alguma razão elas não prestavam. Elas seriam um peso, um estorvo. Não é à toa que nós vemos nesse primeiro século ali, a igreja do Senhor Jesus Cristo, adotando essas crianças, recebendo essas crianças. Eram abandonadas durante a noite nas ruas, e os cristãos saíam então, na calada da noite, para receber essas crianças e tratar e cuidar delas. Uma prática comum àquela época também era levar crianças para serem abençoadas pelos líderes espirituais. Então nós vemos dois aspectos aqui: os ímpios abandonando as crianças, e a igreja então fazendo esse papel de cuidado, de misericórdia, e oferecendo a essas crianças não apenas uma ajuda material e de sobrevivência, mas também uma oportunidade de salvação, mas naquele contexto histórico também, dentro principalmente da aliança, da igreja, do judaísmo em transição para a nova aliança. Era muito comum que os pais trouxessem então suas crianças para serem abençoadas. E isso nos ajuda a entender a necessidade das crianças naquele momento. E que crianças eram essas então? Que crianças são essas que Jesus está tratando nesse texto? Não eram todas as crianças. Isso afunila um pouco as promessas aqui descritas. Nós podemos entender então pelo contexto que essas pessoas que traziam crianças para que fossem tocadas por Jesus, elas já faziam parte ali da aliança. Não eram ímpios que estavam fazendo isso, não eram gentios que estavam fazendo isso, mas eram pessoas já religiosas, por assim dizer. E quando essas crianças são trazidas então, mesmo sendo uma prática comum,
Nós percebemos os discípulos de Jesus repreendendo os pais, possivelmente, e não deixando que as crianças se achegassem a Cristo. Nós não sabemos exatamente por que os discípulos agiram assim. Deveria ser uma bênção, então, que essas crianças fossem trazidas a Cristo e recebidas por Ele. Mas o texto é claro. Os próprios discípulos são um obstáculo para isso. Os próprios discípulos são um empecilho para que crianças se achegassem a Cristo. Daí a necessidade de nós percebermos hoje como nós podemos, infelizmente, por causa do nosso pecado, desobediência, negligência, sermos também empecilhos para os nossos filhos se achegarem a Cristo. Não importa a razão pela qual os discípulos fizeram isso. Nós entendemos que é algo terrível, porque logo no versículo 14, o Espírito Santo nos diz que Jesus, vendo isso, indignou-se. A reação foi dura. Jesus não aceitou de modo algum aquilo ali. Jesus, na verdade, não quis nem saber a razão pela qual os discípulos estavam fazendo aquilo. Talvez algo bem parecido com o que nós fazemos hoje, porque, afinal de contas, nós podemos não abandonar crianças na rua, mas se formos honestos, crianças, elas não são tão bem-vindas assim. Crianças muitas vezes parecem de fato um peso, um estorvo, nos tiram da zona de conforto, e isso está ligado a tantas coisas que nós experimentamos hoje. É muito mais fácil, por exemplo, que outros cuidem de nossas crianças do que nós mesmos. É muito mais fácil, obviamente, ter menos filhos do que mais filhos. E assim nós vamos vendo então que essas questões não dizem respeito apenas a atitudes terríveis em relação a crianças, como abuso, abandono ou coisa do tipo. Mas se formos honestos mais uma vez com a nossa realidade, as nossas crianças muitas vezes não são bem-vindas no nosso meio. Em muitas igrejas evangélicas hoje, inclusive presbiterianas, as crianças, elas são tão não bem-vindas que elas têm o seu próprio culto. Os adultos, na sua zona de conforto, ficam num local onde eles não vão ser atrapalhados pelo choro, pelo movimento daquelas crianças tão difíceis de serem controladas. Mas lá no local do cultinho, os tios e as tias vão cuidar delas, para que elas não nos atrapalhem. Você consegue perceber então, como essa prática do culto infantil é um empecilho para que crianças do pacto sejam trazidas a Jesus Cristo? Crianças, vocês sabem do privilégio que vocês têm de estar no culto a Deus junto com seus pais? Porque aqui no culto, vocês, todos na verdade, mas especialmente vocês, são trazidos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos fala por meio do pregador. Jesus Cristo está presente aqui espiritualmente no sacramento. E assim nós vemos então várias maneiras como hoje, assim como na história, infelizmente, nós podemos ter atitudes muito parecidas com aquelas dos discípulos. E qual é a reação de Jesus Cristo? Ele fica indignado. Não tenha medo de dizer isso. Eu não sei qual é a sua posição, por favor estude a respeito, busque orientação, mas Jesus fica indignado com igrejas que ainda insistem em separar os filhos da aliança de seus pais durante o culto solene. Não é uma mera questão teológica, não é uma questão de preferência, é uma questão de entender qual é a reação de Jesus Cristo quando crianças são impedidas de virem até Ele.
Ele ficou indignado, continua indignado hoje e diz a eles naquele momento e a nós hoje: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E é interessante porque aqui Jesus, ele vai usar, ou pelo menos o texto vai nos mostrar duas palavras distintas, no versículo 14 e no versículo 15, também no versículo 13, quando Jesus usa aqui de propósito a palavra pequeninos, ele faz questão de nos dizer, então, talvez ali não havia apenas pequeninos com essa característica, mas Jesus insiste nesse termo para nos mostrar que eram crianças que não podiam vir por conta própria. Eram crianças que precisavam ser trazidas, sim. Eram crianças que necessitavam, então, de adultos ou de superiores responsáveis para que elas fossem abençoadas por Cristo Jesus. E essa é a nossa função primordial em relação aos nossos filhos, em relação às crianças do pacto. É entendermos que em todos os aspectos, não só em relação ao culto solene, mas em relação a todas as áreas da vida em que elas estão envolvidas, nós precisamos levá-las a Cristo. Nós precisamos entender que a vida dos nossos filhos, em relação à sua espiritualidade, não se resume ao dia do Senhor, ou à escola dominical, ou à escola bíblica de férias. Mas como nós temos levado os nossos filhos a Cristo em todos os momentos? Será que temos sido um empecilho para isso? Mesmo que talvez não sejamos no dia do Senhor, mas de segunda a sábado, como é que nós temos levado os nossos filhos a Jesus Cristo? Ou temos embaraçado os nossos filhos? Eles não vão por conta própria, meus irmãos. Isso é natural. Nós entendemos que os nossos filhos também são pecadores e que no que depender deles, eles jamais iriam a Jesus Cristo com as próprias pernas. E assim, Jesus nos encoraja a fazer isso o tempo todo, em todas as circunstâncias, exatamente porque dos tais é o reino de Deus. Vejam que promessa maravilhosa. E vejam que promessa muitas vezes mal entendida e mal compreendida. E isso também nos deixa em dois extremos muito perigosos. Será que Jesus está aqui ensinando, então, que essas crianças, elas são necessariamente salvas? Será que Jesus está dizendo aqui que a criança do pacto, por ser do pacto, ela é salva? Ou como nós ouvimos por aí, que filho de crente, crentinho é? É óbvio que Jesus Cristo não está ensinando isso. E assim nos livramos, então, de dois extremos muito perigosos. E dois extremos que estão ligados à ideia do pacto, à teologia da aliança. O primeiro extremo eu chamo de o pacto superestimado. É uma valorização da aliança ou do pacto que a própria Escritura não faz. Vou dar um exemplo aqui, bem comum também nos nossos dias, de hiperpactualismo. Mencionei isso um pouquinho lá no nosso retiro e repito aqui para quem já estava lá. O autor Douglas Wilson, hoje tão conhecido, tão lido, que nos traz lições maravilhosas sobre pacto, sobre família, sobre educação. Ele é um homem que gera muita polêmica hoje na igreja, porque ele defende algo chamado de visão federal. Ele vai dizer que não defende. Ele vai tentar se defender dessa situação. Mas quando nós olhamos para a realidade do seu ministério e até mesmo da sua vida, é difícil entender que ele não defenda, pelo menos em alguns aspectos. O que a visão federal ensina, por exemplo, em relação à participação da ceia do Senhor? Como é que você reagiria hoje se o pastor Milton, administrando a ceia, ele dissesse: vejam, não apenas os adultos aqui
professos, os membros comungantes, vão participar da ceia do Senhor, mas já os nossos filhinhos, membros não comungantes, vão participar, porque eles fazem parte da aliança. Porque dos tais é o reino dos céus. O pastor Broto ensinou, nós vamos dar então a ceia para os nossos pequeninos e para aqueles que ainda não fizeram profissão de fé. Você deveria se assustar, sem dúvida alguma. Você deveria compreender que isso é um absurdo, porque não fere apenas essas escrituras sagradas, como fere também os nossos próprios símbolos de fé, que nos ajudam a entender quem é que tem acesso a essa mesa. E apesar dos nossos filhinhos, de fato, poderem e deverem receber o sinal da aliança na mais tenra idade, eles ainda não têm acesso. Porque nós entendemos quais são os limites do pacto, inclusive. Diante desse debate, é muito interessante uma resposta de um teólogo pastor muito conhecido também, Sinclair Ferguson, quando ele está demonstrando para defender a igreja, para defender o reino desse hiperpactualismo, ele diz: não foi o pacto que morreu na cruz por mim. Cuidado então, meus irmãos, nós temos apreço pela aliança, sem dúvida alguma, mas nós não podemos olhar para um texto como esse aqui, ou outros, e achar que os nossos filhos são necessariamente salvos, e mesmo já recebendo o batismo, podem participar da ceia do Senhor. Esse é o pacto superestimado, ou o hiperpactualismo. Do outro lado, então, nós vemos, infelizmente, o pacto subestimado. E nós vemos várias vertentes evangélicas subestimando o pacto, subestimando as promessas, não entendendo adequadamente transição da antiga aliança para a nova aliança. E assim, só para citar uma dessas tendências, nós vemos os nossos irmãos batistas, que insistem em dizer que os filhinhos da aliança só podem ser batizados quando eles mesmos professarem a fé. E graças a Deus que o batismo infantil não é uma doutrina meramente presbiteriana, mas que é uma doutrina bíblica. É uma compreensão exata do que significa dos tais é o reino de Deus. É um entendimento que vai além de uma mera apresentação de filhos para que eles sejam então consagrados e já protegidos por Deus, mas é um sinal da aliança, um selo maravilhoso que significa algo mais profundo, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. O problema, meus irmãos, é que eu citei os batistas porque, obviamente, eles são os mais conhecidos em relação a isso, e defendem isso com unhas e dentes, mas nós podemos olhar para nós mesmos e perceber que esse pacto subestimado está presente em presbiterianos negligentes. E eu digo para você que mesmo que você tenha batizado os seus filhos, e você não entenda muito bem o que significa isso, talvez o tenha feito porque acha isso uma cerimônia bonita, e até se veste de branco naquele momento, seu filho está de branco, está todo mundo de branco, todo mundo tirando foto, quando seu filho está recebendo um pouquinho de água na sua cabeça. Se você não entendeu ainda a razão pela qual nós batizamos os nossos filhos, você ainda é um presbiteriano negligente. Nós precisamos compreender, meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui, quando ele fala, porque dos tais é o reino de Deus. A garantia da salvação, obviamente, diz respeito à eleição de Deus em relação a todos aqueles que pertencem a Ele, que Ele mesmo escolheu debaixo de sua soberania. Mas a palavra nos ensina que dentro do reino, debaixo da providência do Senhor, ao longo da história, nós temos sinais
que vão nos mostrando o que devemos fazer em obediência a Deus e às promessas pactuais de forma equilibrada. Assim Jesus então fica indignado, mostra que o reino de fato pertence a essas crianças, e no versículo 16 ele pratica o que ele está ensinando. Ele não fica apenas indignado, ele não dá apenas uma lição pactual, ele recebe essas crianças. O versículo 16 diz: então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Você consegue ver o Senhor Jesus Cristo fazendo isso com as criancinhas? Você gostaria de ver o Senhor Jesus Cristo tomando seus filhos nos braços, impondo-lhes as mãos e abençoando? Meus irmãos, mais uma vez é isso que nós temos de privilégio em todo culto solene. Um culto solene que acontece no dia do Senhor, que nos ajuda então a viver cada dia da semana, como eu falei anteriormente, o tempo todo, levando os nossos filhos a Cristo, para que eles sejam constantemente abençoados pelo próprio Senhor. E aqui eu queria citar então de forma prática um livro do pastor Joel Bick. O livro se chama O Evangelho para os Filhos da Aliança. E esse título e o próprio livro, obviamente, nos ajudam a nos livrarmos daqueles dois extremos que foram tratados anteriormente. Vejam que o pastor Bick é de uma tradição reformada holandesa, que por também várias razões tem uma tendência ao hiperpactualismo. Há uma presunção errada e não bíblica do que significa o pacto para a vida de filhos. E por isso muitos falham em evangelizar os seus próprios filhos. Muitos falham e negligenciam os meios de graça nesse sentido, porque presumem que seus filhos já sejam crentes, já sejam salvos. E assim então, o Joel Bick, nessa obra, o Evangelho para os Filhos da Aliança, ele nos chama a essa necessidade extrema de levarmos os nossos filhos constantemente a Cristo por meio do Evangelho. Qual foi a última vez que você evangelizou o seu filho? Qual foi a última vez que você mostrou ao seu filho, de uma maneira mais minuciosa e direta, a necessidade que ele tem do Salvador Jesus Cristo e da sua suficiência nele? Nesse livro, Joel Bick nos dá algumas dicas, e aqui eu as dou a vocês. Joel Bick obviamente fala sobre a oração. Você já deve ter visto algum carro por aí com um adesivo: já orou pelo seu filho hoje? Como é que nós temos orado pelos nossos filhos? Nós batizamos os nossos filhos, e como é que são as orações em relação a eles, até que eles cheguem à profissão de fé, e inclusive essas orações continuem depois? Joel Bick obviamente nos fala sobre o culto doméstico. O culto doméstico, que é essa continuação, que deveria ser orgânica e natural do que nós recebemos no dia do Senhor. O dia do Senhor é quando as famílias todas estão reunidas, e assim nós trazemos os nossos filhinhos da aliança a Jesus Cristo, mas nós continuamos levando-os a Jesus Cristo em cada lar, quando ali temos o privilégio e o dever de nos assentarmos, de nos ajuntarmos enquanto família, e ali lermos a palavra, cantarmos, seguirmos a nossa herança e tradição reformada em relação a isso. Joel Bick também fala sobre a importância dos catecismos. E talvez até pouco tempo essa ideia de catecismo ou de catequese era algo meramente romano. E nós olhamos para a importância
da maneira como os nossos pais nos deixaram esse legado maravilhoso de doutrina por meio de perguntas e respostas. Porque ali não é apenas um conhecimento teológico, ou um momento onde nós testamos a capacidade de memorização dos nossos filhos, mas em cada pergunta, em cada processo de memorização, os nossos filhos não estão apenas aprendendo mentalmente, mas guardando em seu coração aquilo que diz respeito a Cristo. Como vai o seu treinamento catequético em relação aos seus filhos? O breve catecismo não foi escrito para crianças à toa. E temos outras ferramentas hoje maravilhosas que nos auxiliam exatamente nisso. Joe Bick vai além e fala sobre conversações santas. E aqui nós podemos então também utilizar o aspecto de como temos passado tempo com os nossos filhos. Fala-se tanto sobre tirar as telas deles. Mas como é que nós podemos tirar as telas deles, se as telas hoje representam essas babás, essa terceirização da criação dos nossos filhos? Nós não temos tempo para conversar com os nossos filhos, nós não temos tempo para brincar com os nossos filhos, nós não temos tempo para os nossos filhos, as telas têm. E nós não podemos esperar, mesmo que as telas estejam mostrando ali coisas evangélicas, e assim, nós não podemos esperar que isso resolva ou nos ajude naquilo que Joe Bick coloca como conversação santa. Do que é que nós falamos ao nos deitarmos, ao levantarmos, cumprindo Deuteronômio 6. Como são as conversas, a interação de pais e filhos na casa de vocês. E assim, finalmente, Joe Bick termina falando sobre modelos santos. Como nós devemos ser modelos para os nossos filhos. Como nossos filhos devem olhar para nós e perceber em nós, mesmo pecadores, ainda tão inconstantes, aqueles que são capazes de arrependimento, de pedir perdão, de depender exclusivamente de Cristo para a nossa salvação. O que nós assistimos, o que nós lemos, como nós nos comportamos nas diversas modalidades da nossa vida. Assim, Jesus Cristo, então, nos mostra o que significa, ainda hoje, Ele nos tomar os nossos filhos nos braços, impor-lhes as mãos e as abençoar. Eu já mencionei isso e friso mais uma vez. Isso significa, sem dúvida alguma, que os nossos pequeninos devem estar no culto solene. Os nossos pequeninos precisam estar aqui, ouvindo a voz do Senhor, ao invés de falsamente serem enganados, pois naquele lugar ao lado ali, estão aprendendo a Bíblia na linguagem deles. Não é disso que os nossos filhos precisam. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam que não é uma questão de opinião ou de opção, que o conselho dessa igreja prefere assim, mas o conselho daquela outra prefere de outro modo, e assim devemos nos respeitar e nos tolerar. Já mostrei para vocês que Jesus Cristo fica indignado com isso. Jesus Cristo quer os pequeninos no culto solene, porque deles é o reino dos céus. E obviamente já mencionei isso, mas precisamos frisar mais uma vez. Jesus Cristo quer, não que crianças sejam apresentadas na igreja, mas que crianças sejam batizadas na igreja. Que o ministro da palavra e dos sacramentos, então, ele possa tomar aquela água e de fato derramar sobre a cabeça de uma criança, ali falando a respeito das promessas e perguntando aos pais para que eles façam votos pactuais de que vão criar aqueles filhos nos caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Aqui nós temos
o pensamento de Paulo, refletindo o ensinamento de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 14. Quando Jesus diz que dos pequeninos é o reino dos céus, ele está dizendo a mesma coisa que Paulo aqui nos ensina. 1 Coríntios 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É por isso que na nossa doutrina, meus irmãos, basta que um dos pais seja um membro professo de uma igreja, e assim nós entendemos, até que se prove o contrário, que aquela pessoa professou a fé, e foi uma profissão de fé verdadeira, e que ela então é uma seguidora de Jesus Cristo verdadeiramente. E mesmo que o seu cônjuge insista em não se submeter a Cristo, as promessas pactuais, por meio dessa fidelidade pactual, mesmo de um pai, apenas um pai crente, já é suficiente para que esse filho ou filhos sejam trazidos para receber a maravilhosa bênção do batismo. Os nossos filhos são santos, até que se prove o contrário. Os nossos filhos estão debaixo do pacto, dentro do pacto, recebendo todas as bênçãos pactuais. E da mesma forma que um pai não mede esforços para salvar a vida de seu filho, nós não deveríamos medir esforços para que os nossos filhos de fato cheguem à sua profissão de fé, e enquanto estiverem debaixo do nosso teto, continuem progredindo em sua santificação na presença do Senhor. Meus irmãos, eu mencionei isso lá no nosso retiro, e aqui eu falo então para que nós nos atentemos a isso. Isso envolve sim a educação que nós damos aos nossos filhos. Onde eles estão estudando, com quem eles estão estudando. Os nossos filhos passam a maior parte do tempo da semana deles com quem? Com santos ou com ímpios? Não são perguntas difíceis, meus irmãos, de serem respondidas. Eu sei que talvez a solução não esteja ao nosso alcance como nós gostaríamos. Mas isso deveria, no mínimo, nos deixar desesperados. Isso deveria, no mínimo, nos fazer cair prostrados no chão, rogando ao Senhor que nós tenhamos ainda mais ferramentas, para que não precisemos mais terceirizar a educação dos nossos filhos como nós temos feito. Eles não são um peso para nós, eles não são algo desagradável ou que nos tira da zona de conforto. Eles são santos e eles precisam ser tratados como tais. Paremos, deixemos de ser empecilho para que os nossos filhos venham a Cristo. E assim, meus irmãos, em Marcos capítulo 10, agora no versículo 15, Jesus Cristo vai além. E Ele nos mostra que além de sermos empecilho, podermos ser empecilho para que os filhos venham a Cristo, Ele nos chama mais uma vez ao arrependimento, nos mostrando que nós não devemos ser um empecilho nem sequer para nós mesmos, em relação ao reino de Deus. Jesus Cristo traz um ensinamento
para aqueles que estavam ali trazendo seus filhos para serem abençoados por Cristo. Talvez alguns ali que nem sequer entendiam o que significava isso. Talvez para alguns ali uma mera tradição ou algo supersticioso. E é por isso que Jesus aproveita a oportunidade para lançar o evangelho aos ouvintes ali, para que aqueles que ainda não fossem salvos pela graça de Deus pudessem se arrepender de seus pecados. Vejam aí mais uma vez o versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus está dizendo? Ser como uma criança? Será que o cristianismo significa então membros do reino infantilizados? Nós sabemos que não é isso. Em outros momentos Jesus vai nos mostrar que as características das crianças nos ajudam a entender quem é aquele que pertence ao reino dos céus. As crianças são dependentes, as crianças, elas representam uma certa humildade, necessidades. Apesar de serem pecaminosas, apesar de serem pecadoras, elas ainda demonstram aquilo que todo indivíduo precisa demonstrar em relação ao conhecimento de Deus e ao recebimento do seu reino. O versículo 15, meus irmãos, então, é para nós aqui uma demonstração do evangelho da graça do Senhor. São os pobres de espírito que entram no reino. São aqueles que são humilhados que entram no reino. Não são aqueles que ainda confiam em si mesmos. Não são aqueles que vêm pelas próprias pernas. Não são aqueles que precisam dar o primeiro passo, ou responder a um apelo, ou sentar no banco dos necessitados dizendo, eu quero, então assim eu vou conseguir. É pela graça. É como uma criança, que depende exclusivamente de outro, para a sua salvação. E essa é a nossa fé verdadeira. É a fé salvadora. É aquela que demonstra que nós somos extremamente necessitados de que outro venha e nos salve. Esse é o evangelho. Assim é receber o reino de Deus como uma criança. É entender que se não fosse por Cristo, nenhuma de nossas crianças, nem sequer nós mesmos, seríamos salvos. Mas Ele veio. Ele veio até nós. Ele nos salvou. Ele nos chamou. Ele nos deu do seu Santo Espírito para que nós respondêssemos em fé e arrependimento a esse chamado maravilhoso. E assim eu pergunto a você, não apenas sobre como você tem cuidado do seu filho, mas eu pergunto a você, em relação à sua vida. Você já recebeu o reino de Deus como uma criança? Você entende que nesse momento, o mesmo Senhor Jesus Cristo está lhe chamando ao arrependimento? Para que você então confirme nele e somente nele, pelo Evangelho da Graça, a sua salvação. De maneira nenhuma você entrará no reino, a não ser que você dependa exclusivamente de Cristo para isso. Como é que você vai se achegar a essa mesa maravilhosa hoje? Como é que você vai receber do pão e do vinho, nesse sacramento maravilhoso, que demonstram essa obra perfeita de Cristo, em favor dos seus, daqueles que verdadeiramente recebem o reino como uma criança?
Se você ainda não recebeu o reino assim, se arrependa nessa noite. Creia no Senhor Jesus Cristo. E passe a orar pelos seus filhos da seguinte maneira. E assim eu convido aos pais crentes nessa noite, que já batizaram seus filhos, que têm lutado para que os seus filhos façam profissão de fé, ao invés de ficar pensando, não, quando ele sentir o desejo de fazer a profissão de fé, então ele vem. Orem, como o pastor puritano Alexander White orava por seus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto a Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e nossas famílias com eterna pobreza, se de outro modo nossa semente não estiver junto a Ti. Ó Deus, dá-nos nossas crianças. Dá-nos nossas crianças. Pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças, a fim de que estejam ao nosso lado em Tua santa aliança. Se nossos filhos não estiverem junto a Ti, melhor seria que jamais tivéssemos nos casado. Melhor seria que tivéssemos permanecido solitários e tranquilos por todos os nossos dias. Mas Tu, ó Deus, Tu és Pai e tens em Ti um coração de Pai. Ouve-nos, portanto, por nossos filhos. Ó nosso Pai, em tempo e fora de tempo, não subiremos ao nosso leito, não daremos descanso aos nossos olhos, e nem nossas pálpebras hão de toscanejar, enquanto não estivermos junto a Ti, nós e nossa semente. Dá-nos nossas crianças, Pai, e nos ajuda a não sermos um empecilho para que eles venham a Jesus Cristo.